Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela tarde de sábado o sol brilhava forte. Na espaçosa casa de Mark Jefferson, no subúrbio, música, risos e o aroma de churrasco preenchiam o ar. Era um dia de comemoração. Seu filho Ryan acabará de receber uma grande promoção. Toda a família e vários amigos estavam reunidos ao redor da piscina para celebrar. Em meio à agitação, Elaine Jefferson, mãe de Ryan, permaneceu à parte, sentada à sombra de um guarda-sol. Seus cabelos grisalhos cuidadosamente presos emolduravam um rosto cansado porém digno. Ela sorriu levemente, observando o filho cercado pelos amigos que brincavam, brindavam e riam alto, alto demais. Há algum tempo, Elaine vinha notando uma mudança. Ryan, antes doce e carinhoso, havia se tornado distante, às vezes zombeteiro, quase envergonhado dela. Ela dizia a si mesma que era apenas estresse, pressão do trabalho, coisa da juventude também. Mas no fundo, uma parte dela sabia que algo havia se quebrado. Mãe, vem dançar um pouquinho, gritou Ryan com um copo na mão e um olhar falsamente jovial. Não, querida, eu prefiro ficar aqui, você sabe que eu... Ah, qual é? Ele interrompeu, com aquele tom irônico que às vezes usava na frente dos outros. Você está sendo estraga-prazeres como sempre. Algumas risadas irromperam ao redor deles. Elaine sentiu as bochechas corarem. Baixou os olhos, murmurando. Ryan, não fale comigo assim na frente de todo mundo. Ryan revirou os olhos e se aproximou dela, fingindo estar de bom humor. Mãe, relaxa um pouco. Se acalma. Antes que ela pudesse reagir, ele a agarrou pelos ombros e a empurrou abruptamente, para dentro da piscina. O som da água a espirrar silenciou as conversas por um instante, depois irrompeu uma gargalhada. Todos acharam a cena divertida, todos exceto Elaine, que emergia, encharcada e humilhada, com as roupas coladas à pele. Ela olhou fixamente para o filho, sem dizer uma palavra. Qual é, mãe? Era só uma brincadeira, gritou Ryan, rindo e erguendo o copo. Mas nos olhos de Elaine não havia mais raiva. Apenas uma imensa tristeza. Ela saiu lentamente da piscina, sem dizer uma palavra, afastou-se e entrou em casa. Uma hora depois, quando as risadas cessaram e Ryan foi procurá-la para se desculpar, ele descobriu algo que destruiu todas as suas certezas, todo o seu mundo. O que ele encontraria naquela casa marcaria o início de uma tragédia que nenhum dos convidados jamais esqueceria. O sol começava a se pôr, lançando um brilho alaranjado sobre a piscina. Os convidados ainda riam, os copos se esvaziavam e a música tocava suavemente. Ryan, cercado por seus amigos, fazia piadas, mas seu riso soava cada vez mais vazio. Ele continuava olhando para trás, na direção da casa. Sua mãe não havia saído novamente. Ela provavelmente ainda está brava com você, disse seu amigo Derek, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Sim, sim, ela está dramatizando como sempre, respondeu Ryan, tentando manter a calma. Mas um toque de preocupação já começava a surgir em seus olhos. Ele pousou o copo e se levantou. Vou verificar se está tudo bem. A música continuava a tocar atrás dele enquanto atravessava a sala de estar vazia. O interior da casa contrastava fortemente com o exterior, calmo, silencioso, quase frio. O chão ainda apresentava marcas de umidade, as gotas de água que Elaine deixará ao entrar depois da queda. Mãe, ele chamou baixinho. Sem resposta. Ele subiu as escadas, com o coração batendo um pouco mais rápido. Mãe, desculpa, tá bem? Foi uma piada idiota. Nada ainda. A porta do quarto dele estava entreaberta. Ryan empurrou delicadamente. Lá dentro, a luz tênue do entardecer filtrava-se pelas cortinas. Sobre a cama, dobradas cuidadosamente, estavam suas roupas encharcadas, dispostas com uma precisão quase ritualística. Na mesa de cabeceira, o celular dela, os óculos, e uma carta. Ryan franziu a testa. Mãe? Ele repetiu com a voz trêmula. Ele pegou o envelope. Seu nome estava escrito nele com uma caligrafia impecável. Para meu filho Ryan. Suas mãos tremiam. Ele sentou-se na beira da cama, abriu a carta delicadamente e leu. Meu filho, você cresceu tão rápido. Rápido demais, talvez. Muitas vezes me perguntei quando me tornei um fardo para você. Hoje tive a resposta. Quando você me empurrou naquela piscina na frente de todos, não senti a água fria, mas o peso do desprezo. O seu. O desprezo de um filho que se esqueceu de que sua mãe sacrificou a própria vida por ele. Eu não te culpo, Ryan, mas eu não tenho mais forças para lutar por respeito. Espero que um dia você entenda como me fez sentir. Quando você estiver rindo menos alto, quando estiver sozinho, pense em mim. Com todo o meu amor, mesmo na dor. Mãe.
Ryan sentiu a respiração falhar. A carta escorregou de suas mãos. Ele se levantou abruptamente, olhando ao redor. Mamãe! Mamãe! Ele gritou, desta vez em pânico. Ele desceu as escadas correndo, verificou a cozinha, a sala de estar, o terraço. Nada. Então, ao passar pelo banheiro do andar de baixo, ele viu a porta fechada, e um fio fino de água escorrendo por baixo. Seu coração parou. Ele atacou violentamente. Mãe! Abre a porta! Sem resposta. Ryan forçou a maçaneta em vão, e então deu um empurrão com o ombro. A porta cedeu. O que ele viu o fez gritar. A porta abriu-se abruptamente com um rangido surdo. O corredor está tomado por ar úmido e carregado de vapor. Ryan permaneceu paralisado na soleira, sem conseguir respirar. A água da banheira estava transbordando lentamente sobre os azulejos. E ali, em meio àquela brancura sufocante, Elaine jazia imóvel na água agora morna. Sua cabeça estava inclinada para o lado, os cabelos molhados grudados no rosto. Mãe? Ryan caiu de joelhos com as mãos tremendo. Ele a ergueu procurando por ar, um sinal, qualquer coisa. Mãe, por favor, acorda. Era brincadeira, eu não queria dizer isso. Seus dedos deslizaram sobre a pele fria da mãe. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Ele gritou 2 vezes até sentir a voz falhar. Então, num reflexo desesperado, ele pegou o telefone e discou 911 com a mão trêmula. Minha mãe, ela não está mais respirando. As palavras estavam presas em sua garganta. Poucos minutos depois, minutos intermináveis, as sirenes se aproximavam. Alertados pelos gritos dela, os convidados correram para dentro da casa. Derek foi o primeiro a entrar pálido, com os olhos arregalados de horror. Meu Deus, Ryan! O que? Ryan ergueu os olhos com o olhar perdido. A culpa é minha. Fui eu quem a matou. Os socorristas entraram e assumiram o controle da situação. Eles tentaram procedimentos de reanimação, injetaram adrenalina e realizaram compressões torácicas. Mas o veredicto veio como uma sentença arrepiante: nenhuma resposta cardíaca. Elaine Jefferson foi declarada morta às 18h42. Ryan caiu de joelhos, incapaz de chorar. As palavras da carta ecoavam em sua mente repetidamente. Já não tenho forças para lutar por respeito. Mais tarde, depois que a casa foi esvaziada, a polícia fez perguntas. Os convidados cochichavam em voz baixa, envergonhados. Alguns choravam, outros preferiam se retirar em silêncio. O capitão da polícia, um homem na casa dos 50 anos com semblante severo, aproximou-se de Ryan. Senhor Jefferson, lamento muito sua perda. Mas preciso lhe fazer algumas perguntas. Ryan, com um olhar vago, acenou com a cabeça. A culpa é toda minha. Eu a humilhei. Eu nunca deveria ter feito isso. O capitão o interrompeu com delicadeza. Ela deixou uma carta. Disse que não estava zangada com você. Essa não era sua intenção. Mas Ryan balançou a cabeça negativamente. Não é uma questão de intenção. É uma questão de respeito. E eu o perdi naquele dia. Ele apertou a carta contra o peito como se quisesse voltar no tempo, como se aquele pedaço de papel pudesse trazer sua mãe de volta para ele. Mas tudo o que lhe restava era a culpa, aquela sensação de queimação lenta e inevitável. 3 dias haviam se passado desde a tragédia. A casa dos Jefferson, outrora repleta de risos, era agora apenas um lugar de silêncio e pesar. Os balões do churrasco ainda secavam num canto do jardim, lembranças grotescas de uma festa que se transformará em funeral. Ryan mal havia dormido. Ele vagava pelos corredores, repassando constantemente a cena em sua mente, as risadas, o olhar magoado de sua mãe, a água espirrando e então o vazio. No dia do funeral, o céu estava nublado, como se também se recusasse a sorrir. Em pé diante do caixão, Ryan tremia. As palavras do padre ecoavam, mas não alcançavam seu coração. Sua irmã mais nova, Emily, chorava silenciosamente ao seu lado. Diferentemente dele, ela sempre fora mais próxima da mãe, atenciosa, gentil e presente. Após a cerimônia, Emily se virou para ele, com um olhar duro apesar das lágrimas. Você acha que era isso que ela queria, Ryan? Morrer de vergonha na frente das risadas dos convidados? Ele não respondeu. Sua garganta estava apertada, sua voz embargada entre a culpa e a vergonha. Ela te adorava, sabia? Mesmo quando você a ridicularizava, ela sempre te defendia. Ela costumava dizer que você estava cansado do mundo, mas naquele dia, você a destruiu. As palavras de Emily o atingiram como lâminas. Ele queria responder, justificar-se, dizer que fora apenas um desastrado, uma brincadeira boba, mas qual era o sentido? Nada traria sua mãe de volta. Naquela noite, ele permaneceu sentado no quarto de Elaine.
Cada objeto falava dela, seu perfume suave, seus livros enfileirados, uma foto do bebê Ryan que ela guardava na comoda. E ali sobre a mesa ele descobriu um caderno de couro meio aberto. Curioso, ele pegou o livro e começou a ler. Era o diário de Elaine. As primeiras páginas estavam repletas de amor. O Ryan se formou. Nunca estive tão orgulhoso. Ele está se tornando um homem, eu consigo sentir. Espero que ele não se esqueça de mim. Mas com o passar dos dias, as palavras se tornaram mais pesadas. Ele não me liga mais. Quando falo com ele, ele desvia o olhar. Acho que perdi meu filho sem que ele jamais tenha ido embora. Então, na última página, uma frase escrita no dia anterior à tragédia. Amanhã haverá muita gente. Eu estarei lá, mas invisível, como sempre. Ryan fechou o jornal sem conseguir respirar. Ele sentiu a dor aumentar, brutal, ardente. Socou a mesa com os punhos e as lágrimas finalmente jorraram. E por que eu fiz isso? Por que? Ele gritou para o vazio. Nos dias seguintes, Ryan permaneceu em silêncio. Ele não voltou ao trabalho. Os amigos que riram com ele naquele dia já não se atreviam a ligar. Só Emily aparecia de vez em quando para deixar uma refeição que ele não tocava. Mas, no fundo daquele silêncio, algo estava mudando. A vergonha gradualmente deu lugar a uma nova vontade. Ryan jurou que a morte de sua mãe não seria em vão, que ele faria algo para honrar sua memória, para reparar, mesmo que parcialmente, o que ele havia destruído. E certa noite, diante do espelho, com os olhos vermelhos, ele murmurou: "Eu prometo, mãe. Vou mudar. Vou viver do jeito que você gostaria que eu vivesse." Passaram-se semanas. Ryan, agora irreconhecível, vivia em uma espécie de silêncio voluntário. Ele havia deixado o emprego na empresa de investimentos que o absorvia completamente, vendido seu carro de luxo e se instalado na pequena casa onde sua mãe crescerá, em Maplewood, um bairro modesto da cidade. Essa mudança surpreendeu a todos. Seus antigos colegas falaram de uma crise de consciência, alguns até de depressão. Mas para Ryan, não foi uma fuga nem um castigo, foi um retorno ao básico. Todas as manhãs ele se levantava cedo e passava um tempo no jardim da casa, aquele que sua mãe tanto amava. Ela cultivava rosas e lírios ali, que ele muitas vezes achava desinteressantes. Hoje ele cuidava dela como se fosse uma herança sagrada. Certo dia, enquanto arrumava o sótão, Ryan encontrou uma caixa de madeira contendo papéis amarelados, fotos e várias cartas que sua mãe havia recebido. Entre elas havia uma carta datada de 20 anos antes, endereçada ao orfanato de Santa Maria. Curioso, ele leu: "Prezada Senhora Jefferson, agradecemos novamente suas doações e o tempo que dedicam às nossas crianças todas as semanas. Sua presença é um raio de luz para elas, especialmente para as mais novas, que nunca conheceram o olhar de uma mãe." Ryan sentiu um nó na garganta. Ele nunca soube que sua mãe era voluntária no orfanato. Simplesmente se lembrava de que ela às vezes desaparecia aos domingos e resmungava, pensando que ela preferia suas obras de caridade a ele. Essa descoberta despertou algo dentro dele. No dia seguinte, ele foi ao orfanato. O estabelecimento era modesto, com as paredes decoradas com desenhos infantis. Uma senhora idosa, a irmã Margarete, o cumprimentou gentilmente. "Você é filho de Elaine Jefferson, não é?" perguntou ela, apertando a mão dele. Ryan assentiu com a cabeça e se moveu. "Sim, eu. Acabei de descobrir que ela viria para cá. Eu não sabia." A irmã Margarete sorriu tristemente. Sua mãe era um anjo. Ela vinha toda semana para ler histórias para as crianças e ajudá-las com a lição de casa. Ela sempre dizia: "Nenhuma criança deveria se sentir invisível." Essas palavras atingiram Ryan em cheio. Invisível, exatamente como sua mãe se sentirá antes de morrer. Uma hora depois, ele saiu do escritório da freira com uma ideia clara. Ele ia assumir o legado. A partir de então, ele retornou a St. Mary's todas as semanas. No início, as crianças estavam desconfiadas. Ele ainda carregava consigo aquela aura de homem experiente, de alguém acostumado a dar ordens, não a ouvir. Mas aos poucos, sua sinceridade fez toda a diferença. Um menino tímido e discreto chamado Eli criou um laço especial com ele. Ryan o ensinou a ler e às vezes lhe dava livros usados. Certo dia, Eli perguntou-lhe inocentemente: "O porquê você está aqui?" Ryan permaneceu em silêncio por um momento, depois respondeu suavemente: "Porque alguém que eu amei muito veio antes de mim, e eu quero estar à altura desse amor." A criança sorriu, sem compreender toda a profundidade da frase. Todas as noites, Ryan escrevia no antigo diário de sua mãe, como se quisesse conversar com ela. "Mãe, hoje li uma história para 10 crianças. Uma delas apertou minha mão e disse obrigada.
Talvez essa seja a verdadeira felicidade, ser útil sem buscar aplausos. Aos poucos, a dor se transformou. Não desapareceu, acalmou-se, assumindo a forma de uma força suave e silenciosa. Ryan já não ria como antes, mas o seu olhar tinha mudado. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava vivendo de acordo com a memória de sua mãe. Numa manhã de primavera, quando o jardim estava novamente perfumado com os lírios brancos que ele havia replantado, Ryan recebeu uma ligação inesperada. A voz suave do outro lado da linha pertencia à irmã Margaret. Ryan, posso te ver hoje? Tenho algo para você. Algo que Elaine me confiou há muito tempo. Seu coração disparou. Algo que ela te confidenciou? Sim. Ela me pediu para entregar isso a você quando, em minhas palavras, você estivesse pronto para ouvir sem orgulho e chorar sem vergonha. Aquelas palavras foram suficientes para o deixar sem palavras. Ele foi direto para o orfanato, com a garganta apertada pela emoção. No pequeno escritório repleto de livros e lembranças da infância, a irmã Margaret entregou-lhe um envelope lacrado, amarelado pelo tempo. Na frente, em letras elegantes, estava escrito: para o meu filho, quando ele finalmente entender. Ryan permaneceu imóvel por um instante. Então, lentamente abriu a carta. A caligrafia familiar de sua mãe dançava no papel, trêmula, mas repleta de ternura. Meu querido Ryan, se você está lendo esta carta, é porque a vida lhe ensinou o que eu nunca consegui lhe dizer sem me emocionar. Respeito não é um dever, é um reconhecimento do coração. Quando você era pequena, corria para mim sempre que caía. Depois, conforme foi crescendo, aprendeu a se levantar sozinha, e eu tinha muito orgulho de você. Mas um dia, você achou que ser forte significava não precisar mais de ninguém. Foi nesse dia que perdi um pedacinho de você. Não quero que você viva com culpa. O que eu quero é que você se lembre. Que você sirva ao mundo com a mesma bondade que tentei lhe dar. Se minhas lágrimas tiveram algum significado, que elas se tornem suas, não lágrimas de arrependimento, mas de compaixão. Eu te amo, meu filho. Sempre. Mesmo em seu silêncio, mesmo em seus erros. Mãe. As palavras tremiam entre seus dedos. Ryan baixou a cabeça, incapaz de conter as lágrimas. Mas desta vez não era mais um grito de remorso. Foi a da libertação. A irmã Margaret permaneceu em silêncio, respeitando o momento. Quando ele finalmente ergueu os olhos, ela lhe disse suavemente: ela sabia que você viria um dia. E acreditava que você seria um homem melhor, porque já via em você o que você ainda não via. Ryan enxugou as lágrimas e respirou fundo. Ela tinha razão. Eu estava cego, mas ela abriu meus olhos, mesmo depois de ter ido embora. Naquela noite, ele voltou ao jardim. O vento brincava nas folhas, e os lírios pareciam balançar suavemente na brisa. Ele colocou a carta aos pés da roseira que havia plantado em sua memória e murmurou: eu te vejo, mãe. Em cada sorriso que dou, em cada mão que estendo. Você não foi embora. Você continua vivendo em mim. E quando a luz do entardecer envolveu a casa num brilho dourado, Ryan finalmente entendeu. Sua mãe não havia morrido envergonhada. Ela se tornará sua consciência, sua força e sua guia silenciosa. Anos mais tarde, uma placa foi instalada na entrada do orfanato St. Mary. Centro Elaine Jefferson para crianças esquecidas. Porque nenhum coração merece se sentir invisível. E sempre que uma criança cruzava a soleira, um sorriso surgia no rosto de Ryan. No fundo, ele sabia que ali, naquele lugar, o amor de sua mãe continuava vivo.